Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Comendo a Bola, o seu programa de futebol no YouTube. Comendo a Bola de hoje é destinado aos abobados que fazem aquelas comparações ridículas dentro do mundo do futebol. Vamos dar uma prestigiada nos nossos patrocinadores e já voltamos para bater esse papo. Fibratur, a maior e melhor agência de turismo de Santa Catarina. Na Fibratur você tem até 30% de desconto no pacote corporativo. Star Proteção Veicular, a maior empresa de proteção veicular do sul do Brasil. Não importa aonde você estiver, a Star estará com você. IBR Engenharia, transformando as cidades para as pessoas viverem melhor. Pontal do Galo Casas de Charme, a sua hospedagem em Garopaba. Procure no Airbnb e no Instagram. Muito obrigado aos nossos patrocinadores que fazem o Comendo a Bola acontecer. E vamos lá então, bater esse papo que foi instigado aí pelos abobados, né? E para bater esse papo, hoje aqui comigo, a dupla Carlos Eduardo Falkowski, o professor. Tudo bem? Tranquilo, gurizada? Tudo bem, Capelari, presidente? Fiquei com medo. Pensei que chamar o abobado. Também fiquei com essa pressão. Mas o apresentador, ele tá centrado. Não, essa eu deixo para os espectadores, pra eles fazerem a avaliação no final do programa. Vim com a minha camisa em homenagem ao Fortaleza aqui, ó. Lion. Bonita camisa. O grande vice-campeão da Copa Sul-Americana. Boa camisa. Bom título. Ou é coisa de abobado também? Chamar o vice-campeonato de título? Não, isso é coisa de abobado, claro. O título. O vice é o primeiro dos últimos, né? Título é título. Não, essa frase é de abobado. Vamos lá. Mas o programa acho que vai pro outro lado. Entre abobados e não abobados, também comigo aqui, presidente Rodrigo Titerix. Eu tô no purgatório, então nem tão abobado, nem não abobado. Não, prazer estar de volta aqui, hoje aqui, representando aqui com a nossa Ultra do Roma, uma camisa vermelha, amarela. Da Roma, né? Da Roma, com certeza, da Roma. É legal, o tema interessante, o tema importante, né? Porque assim, muito o que importante. Tem de abobado nessa história é comparações que são incomparáveis, né? Situações que são extremamente distantes uma da outra e a gente tem que aguentar esse tipo de coisa. Maurício, e dizer também, né? Nesse primeiro momento, agradecer a quem nos acompanhou ao vivo no último programa, né? Foi muito legal, né? Acho que a gente está aí entrando aí numa nova era aí do programa nesse formato aqui, nesse estúdio maravilhoso, com esses bate-papos com os nossos convidados, mas ainda que o professor seja resistente, nós teremos o nosso quadro semanal aí ao vivo para bater um papo. O professor, ele tem só ponderações, né, presidente? Não, apenas isso, né? Não é uma resistência, né? Participou bem do programa ao Não, vivo. mas é que o assunto de futebol eu gosto, né? Então eu falo sobre vários... Tá pronto, então. Quer ver uma comparação bobada? Comparar o futebol alemão com o brasileiro, que são completamente diferentes. É verdade. Pô, finalmente uma frase perfeita sobre o futebol alemão. Mas qual vai ser a primeira, Capelari? Eu vou largar aquela clássica. Quem foi melhor, Pelé ou Maradona? Pois é, agora. Queria te escutar primeiro. Por que ele? Eu não sei. Sempre eu começo. Mas dessa vez ele pode começar. Não, a questão básica que eu acho que transforma o cara que faz essa comparação num abobado é o fato dele comparar jogadores de épocas totalmente diferentes, né? Em 1958, quando o Pelé assombrava o mundo na Copa do Mundo, né, conquistando a Copa do Mundo para a seleção brasileira, Maradona não era nascido. Então, para mim, fica uma coisa meio fora de comparação, né? Fora de... São universos muito distintos. Quando o Nelson Rodrigues já escrevia que Pelé aos 17 anos era um rei, né? E a gente não via isso do El Pibe. E tem outra situação, né? Os abobados que comentam isso, normalmente, e eu sou um cara que não consigo comparar os dois, eu não consigo opinar entre os dois, porque eu não vi Pelé jogar. Eu quero comparar
por mais que a gente tenha referências históricas de vídeo, fotografias, testemunhais, eu acho que a gente tem que comparar aquilo que a gente vê. A gente tem que opinar por aquilo que a gente já viu, que a gente assistiu, que a gente acompanhou, que a gente vivenciou. Então, nessa comparação, para mim é abobado. Eu já consigo comparar, por exemplo, não que a gente vai entrar agora, Cristiano Ronaldo e Messi. A gente viu jogar na mesma época, a gente viu jogar no mesmo futebol, no mesmo espaço, no mesmo campeonato, com a mesma formação física dada a ambos. Então a gente consegue comparar. Maradona e Pelé, de ouvir falar, eu fico com a opinião do Papa Francisco, que, questionado quem foi maior, Messi ou Cristiano Ronaldo, ele disse Pelé. Então a voz de Deus é a voz do futebol. Mas de uma certa forma, tu tá fazendo a comparação. Não, mas eu não tô comparando. Eu tô concordando com quem viu, porque ele viu os dois. Ele tem 80 e poucos anos. Não, mas a questão, vamos lá. Eu acho que o que... Ah, não, tá. Tô falando da comparação temporal. O fato de ter visto os dois... Ah, mas eu creio que... eu entender, não legitima a comparação. Mas assim, ó, no caso de quem viu os dois, assim... A gente já viu jogadas do Pelé, acho que a gente todos aqui já viram o DVD, na verdade eu vi o videocassete dos meus gols do Pelé, na verdade, o tape, né? Pô, o cara fazia de esquerda, de direita, de peito, driblava, dava caneta, lençol, fazia horrores, caneta inclusive, uma expressão interessantíssima. Eu tô pedindo a vez, mas eu estava viajando no final de semana passado para Pinheiral, lá do Colégio Catarinense, a gente foi lá no Pinheiral, e eu fui bater uma bola no ginásio, que hoje tem quadra emborrachada, proteção dos fundos, nada pra machucar a gurizada, e a minha filha jogando bola comigo, fez um chute e fez um gol embaixo das minhas pernas, ela assim, de caneta! O futebol não morreu. Então, assim, vai morrer. A gente consegue comparar os atletas. É claro que não força física, não esse tipo de jogo, mas tu consegue comparar, nesse caso, as valências individuais fora do jogo coletivo. Como valência individual, você consegue estabelecer comparações. Eu vejo nessa linha. Então é possível comparar Pelé a Maradona. Individualmente, não como jogador de campo, de time de futebol. Porque o futebol não é individual, é coletivo. O que cada um produziu... Dá pra comparar também. Então é possível comparar. Será que não é tão abobado assim, professor? Não, eu tô esperando pra botar um molho aqui, bem importante, porque o que acontece... Barbecue? Não? Segura. Assim, ó, o que acontece é que o Pelé e o Maradona, eles são grandes ídolos de duas nações muito importantes para o mundo do futebol. E fanáticas, né? Exato. Então existe essa característica de... Claro que depois surgiu o Messi, né? No caso, ainda está aí jogando, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando o Maradona atingiu aquele nível na Copa do México de 86, os argentinos, muito fanáticos, né? Assim, de um estilo até... Às vezes até irracional, eu não diria nem abobado, mas assim, passional, irracional. Na igreja maradoniana, aquelas coisas que... Eles começaram a questionar algo que já estava estabelecido no planeta, que era o Pelé. Normal, é o sentimento de inferioridade do argentino em relação ao brasileiro, sempre foi assim. Eles precisam de alguma coisa para se prender. Sério? Isso é evidente. O Maradona foi um grande jogador de futebol. O Pelé foi um exímio jogador de futebol. O Maradona não foi, como disse quem foi que falou aquela frase, que o Maradona, acho que foi o Shilton, Peter Shilton falou, que Maradona sempre foi um grande jogador de futebol, mas não um esportista. Perfeito. Esse dia eu comentei em off com o Capelari sobre essa frase, e era essa frase é bem importante. Peter Shilton, meu goleiro do programa 1, 2 ou 3, lá atrás. Você lá assistiu o programa dos goleiros. Isso, lembrando que também tem um programa especial sobre o Maradona, né? Lá atrás também. Verdade. O que acontece, essa frase que o presidente falou, ela é bem importante. É de Shilton, né? É do Peter Shilton, goleiro inglês. Por quê? Lances com irregularidades, lances de favorecimento, fazem parte da história do futebol. E aquele famoso gol de mão... Ele nunca assumiu, né? Ele não assumiu. E aquilo ali, eu acho que era, né? Porque ele faleceu. Caráter. Uma falha de caráter muito grande. Os ingleses não admitiram esse tipo de falha, né? Assim, pô, o gol que bateu no mão, o gol foi um pênalti irregular, acontece. Mas depois, como era uma coisa escandalosa, ele podia e devia... Não, ao contrário, ele tirava sarro, né, disso. Sim. Então, assim... Tem isso, né? O desvio de caráter do Maradona
E tem outra coisa, né? Comparado com o suposto bom caráter do Pelé. O Pelé também não era esse santo de todos os dias, não, cara. Né? O Pelé tinha suas falhas humanas. Né? Lógico. Professor bem menos quando ele alemão, né? Fui tomar água, perdi uma crítica aqui. Na verdade, assim, o Pelé tinha muitos defeitos como ser humano também, né? Não reconheceu o filho. Só que é o seguinte, a diferença é que essas falhas pessoais do Pelé para o povo brasileiro, que é um povo que eu já disse várias vezes, não torce para o futebol, não torce para o atleta, ele torce para que o atleta ganhe ou que o time ganhe, é inversamente proporcional ao que o argentino faz. O argentino aperta a tecla, foda-se, e torce até dizer chega. Errado ou não errado, ele quer ganhar, ele quer que o cara jogue bem, quer que seja o melhor. Ele endeusa o cara mesmo que ele seja errado, para endeusar, para ter uma valorização, onde nós fizemos o contrário, cara. Nós hoje, para falar do Ronaldo Fenômeno, tem sempre que falar dos Traveco, daquela história que tinha Traveco, não tinha Traveco, né? Para falar do Edmundo, é porque ele bateu o carro. Sabe, ninguém lembra que ele foi, uma porrada de coisa. Lembra, mas valorizam muito mais o erro. É aquela história, você trabalha no empregador, você faz 10 coisas boas, uma ruim, você vai embora pela coisa ruim. Ninguém valorizou as 10 coisas excelentes que você fez antes. Complicado, infelizmente. Complicado eu acho que esse... No direito nós diríamos que estamos sob a espada de Damocles. É uma espada sobre um fio que tu não sabe se ela pode cair ou não sobre a sua cabeça. Então tu fica naquelas dúvidas, sim ou não. Cultura, hein? Eu nunca ouvi falar desse grego. Deve ser grego, né? Você tem? E aí? Quem foi melhor? Pelé. Gretchen ou Sula Miranda? Gretchen, disparada. Gretchen, né? O Comendo a Bola já está seguindo todos os perfis oficiais e de fã-clubes da Gretchen. Sabe que... Eu tenho tentado contato com a Gretchen, até agora sem sucesso. Gretchen, por favor, né? Gretchen, uma resposta pra mim. Velho. Outra coisa, Gretchen, se a gente chamar no direct, responde. A gente vai te trazer aqui em Florianópolis, vai te botar nessa mesa e vamos falar tudo sobre futebol e bumbum. Não, a gente tem que fazer um programa chamado Comendo a Gretchen. Excelente! Que né, pra gente, no sentido figurado, assim como comendo a bola. No sentido figurado, claro, né? A gente vai devorar a história da Gretchen. Porra, seria um prazer. Uma pena que a gente não tem mais o Nelson Ned entre a gente, porque seria espetacular, seria, né? Também, mas a Gretchen tá professor, do Pará longe, hein? Uma comparação interessante, professor. Fibratur não traz ela? Traz, Fibratur ali, acabou de aparecer no momento certo. Traz, né? Timing. Professor, uma comparação. Pois não. Sivuca ou hip hop alemão? Disparado, né? O quê? O hip hop alemão, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, em off, antes do programa, o professor estava ouvindo hip hop alemão. Não era bem isso, conta a história direito. Fui fazer uma postagem no Instagram sobre a vitória do Wolfsburg. Mas para qual canal? Para qual? Carlos.Falcoschi no Instagram. Né? O maior e melhor portal de futebol alemão do Brasil. Tem algum para ser comparado, não? Tem outros que... já que o programa de mas a comparação não é idiota. Então vamos voltar para uma ridícula, mais... Vamos voltar para uma ridícula. Presidente, qual a próxima seria? A do Flamengo? A do Flamengo. A do Flamengo, né? Que eu me incomoda. Qual o melhor Flamengo? O Flamengo de Zico, Nunes, Leandro, Adílio, Raul, Moser, Lico... Figueiredo, aquele cabeça de área, o Andrade, que foi treinador do Vasco também. O Flamengo do... Fala. Gabigol. Não. Com a mãozinha. Tá bom. Bruno Henrique. O Flamengo de Jorge Jesus. O Flamengo de Jorge Jesus. Compara com os dois. Cara... Incomparável, né? Eu falo primeiro dessa vez. Fala. Cara, assim, é porque são dos títulos, né? Eu levantei há pouco aí a questão da idolatria argentina e da idolatria brasileira sobre os seus grandes ídolos. O que acontece é que esse Flamengo recente, ele ganhou 2 Libertadores, né? Mas não ganhou o Mundial. Não, tudo bem. Tem a questão do Mundial, bem observado, mas ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil, tanto é que aquela foto ridícula que o Gabigol postou lá, sei lá quem foi que fez, mas se não foi ele que fez, mas ele postou. Inteligência artificial. Seja que fez, colocou lá o Zico com aquelas duas, com uma taça só e ele com 2, e depois alguém teve lá a capacidade de colocar a taça do campeão mundial do lado e assim, e aí, Gabigol? Não. Gabigol, por sinal, esse ano é Gabi sem gol, né?
Desculpa, Capelari. Não, só para colocar uma coisa aqui, não. que eu acho que vocês não estão percebendo que na medida em que a gente está falando Tá do comparando. assunto, a gente está comparando. Verdade. Seríamos abobados. Não, é que a questão do abobado é que... Ele valoriza de forma equivocada a história. Eu acho que é trazer para muito perto, na minha opinião, um time muito melhor que Cara, esse se atual. tu fizer uma comparação, Mas então 11 contra, comparando. 11 contra 11, Mas ela... ela não pode, não existe essa comparação. O que nós estamos fazendo é demonstrando que o time de 84, 85, 86, 82 do Flamengo não tem como comparar aquele a Pereira lá, né? Pereira, o zagueiro lá, o que era do Léo Pereira. Léo Pereira com Moser. Não tem como comparar. Com todo respeito, aquele lateral esquerdo lá, do Beijoquinho lá, que o Michel adora, Ayrton o Lucas com o Júnior. É incomparável a Arrascaeta, por melhor que seja, com o Zico. É incomparável o Gabigol com o Nunes, cara. O Nunes era muito mais jogador, raçudo, mais representativo da torcida do Flamengo, cara. Segura, quem é o goleiro, por exemplo, dessa grande fase do Flamengo? Não teve? Nem teve um goleiro que se firmou. 2019 era o Diego, não era ele? Era. Mas mas não. O sobrenome daquele Diego Alves. Diego Alves, exato. Assim, foi o goleiro que mais ficou tempo. Mas depois entrou Neneca, agora já é um outro aí desses... É um uruguaio, Rossi. né? Rossi, argentino. Tá jogando... Cara, jogando assim, Rossi. ó. Teve o Santos. O Santos, que é um terceiro goleiro agora. Santos, um gurizão, Bruno, alguma coisa também. Vocês viram quem foi o campeão, falando em comparação? O cara aqui em Santa Catarina era tratado como um reles de goleiro. Jogou no Marcílio Dias, veio pro Figueirense. Foi maltratado e hoje é campeão brasileiro da Série B, depois de ter passado pelo Vasco. Thiago Rodrigues, o Batman. Tô comparando que assim, existe a comparação de um jogador num time e no outro. Mas essa é uma comparação possível. Válida. Possível. Isso a gente está admitindo, por isso que eu não sou abobado quando eu faço esse tipo de comparação. Não, essa não. O que eu acho que fica um pouco forçado é a questão dos títulos, do sucesso que houve, com um time que era muito melhor, só que ganhou menos taças. Ou menos. Não dá para dizer que foi menos. Ganhou 3 brasileiros também, né? 80, 82... E 83. Sendo que 82 teve uma força da arbitragem, mas enfim. Tá se falando isso porque Eduardo Lamas não está aqui. Mas o VAR... Quero mandar um abraço pro Lamas, está em viagem ao Rio de Janeiro, né, buscando novos entrevistados pro Comendo a Bola. O VAR Retro já analisou aquele lance, né, famoso do Andrade. Enfim, na minha opinião, a comparação, como tu falasse há pouco, Capelari, ela vai existir, mas ela passa a ser abobada quando os caras ficam insistindo em nivelar algo que, pra mim, não deveria. Mas aí... Vamos só organizar a coisa. Vamos botar em ordem. Não, que é o seguinte, a comparação, ela é ridícula. Mas ela existe. E quem pratica a comparação ridícula é o abobado. Isso. Entendeu? Quer ver outra comparação ridícula? É tu querer comparar trabalhos de técnicos em times diferentes, com plantéis diferentes, com condições diferentes. Em realidade, hoje todo mundo, pelo menos no teu lado lá do sul, endeusa e querem que o Grêmio contrate o Fofoda, né? Não é? Voivoda. Foi foda. Como diria, foi foda, né? Foi foda. Mas por quê? Que trabalho que ele fez? Ele levou o Fortaleza ao vice-campeonato, não sei de onde, vem fazendo trabalho. Como eu não sei de onde? Da Sul-Americana, pô, falei no... Mas aí é uma aposta do Grêmio num técnico. Ou, sabe qual é a aposta? Tem um bom trabalho e pode. Sabe qual é a aposta que eles falam lá? E aí não admitem, porque não é a grandeza de um grande time, é apostar num cara como o treinador que subiu ano passado da C para B, com o time do... não me lembro o nome agora, e agora fez um baita... Não foi do C para B, foi no Campeonato Paulista, e agora subiu com o Juventude. Sim, Thiago Abravanel. Carpini, é. Esse aí. Cara, o cara fez um puta de um trabalho, pegou o Juventude lá embaixo e subiu. Por sinal, parabenizar, né? É o nosso... Parabenizar o Zé da Silva, né? Nosso entrevistado aqui, né? Mandei mensagem pra ele. Criciúma subiu aí em terceiro lugar. Uma pena o Mirassol do Muralha não ter subido também. Vamos focar nos temas aí, presidente. Eu tô comparando goleiros bons, ó. Mirassol. Enfim, qual tem mais alguma
Eu tenho, claro, tem muitas comparações ridículas. Seleção brasileira de 82 com 94. Uma ganhou um título e a outra não ganhou. E todo mundo até hoje diz que a maior seleção de todos os tempos que nós tivemos foi a de 82. Não, 70. Dizem que a de 82 foi injustiçada, que foi uma das melhores. Rodrigo, já acho que em termos de craque e coletividade, 2002 foi melhor que 92, que 82. E aí estamos comparando tudo. Sim, a ideia é essa, comparar coisas comparáveis. Agora, é incomparável 94 com 82, não tem comparação. Por que é incomparável? Por quê? Por quê? Porque 82 era muito melhor. São 12 anos de distância, mas elas são comparáveis. Seria uma comparação válida. Calma, deixa ele falar. Dado o espaço de tempo de 12 anos. Sabe por quê? Porque o futebol praticado no Brasil em 82 era o mesmo que se praticava em 94. O mesmo estilo de futebol, a mesma organização tática, salvo 90, quando o Lazzaroni quis implementar. Nós jogávamos sempre com 2 laterais, avançando muito. Nós jogávamos com cabeça de área mais livre, não jogávamos com 2 cabeças de áreas. Em 94 nós tivemos um time extremamente retrancado, um time feito pelo Parreira para ser campeão do mundo, sem fazer muito gol e jogando atrás com futebol burocrático. Não era o futebol de 82. O futebol de 82 não era burocrático. Então, o que eu tô falando não era, são diferentes. Mas eu acho que... 82 era... Ele pegou o futebol que nós praticávamos aqui. Quem foi campeão brasileiro em 93? Vocês lembram? Palmeiras. 93, Palmeiras. Como é que o Palmeiras jogava? Um futebol... Luxemburgo jogava pra frente. Futebol moleque, agressivo, com 2 laterais avançando, sabe? Rivaldo jogando. Rivaldo foi em 94 pro Palmeiras. Foi Edmundo tava no auge. Edmundo. 93 o Rivaldo jogava no Corinthians. Não, Corinthians? No Corinthians. Ele ficou 6 meses, eu acho. Do Mogi foi pra lá, né? Então assim, ó, quando você vê isso e pega isso, o futebol praticado, o estilo de futebol praticado, 92, 82... Tu estás um pouco... Tu não estás errado, mas tu estás misturando alguma coisa. Então me ajuda. Assim, eu acho... Mas não muito. Que a comparação é feita porque foram seleções que se destacaram. 94, obviamente, foi a campeã. E 82 tem um glamour de uma parte da imprensa e de uma geração, vamos dizer assim, na qual vocês dois estão incluídos. Tu também? Só que eu não glamorizo tanto. Qual? 94? 82. Então, eu tenho restrições e debates um pouco mais técnicos. Tem uma ou outra posição que precisava ter. Tem. Então, assim, deixa eu concluir. Então, assim, ó. Então, o glamour de 82... Olha lá. 82 tá lá? Tá lá. Sim, ela é glamorizada e vai ficar eternizada. Eu não quero diminuir. Mas é isso. O glamour do não título aí também acho injusto, uma diminuição da valorização do título de 94. Eu não diminuo 94. Tu não, mas a imprensa, muita gente diminui. 94 foi um jeito necessário de se ganhar a Copa. Tanto é que daqui a 2 anos, quando nós tivermos a Copa de 2026 nos Estados Unidos... México e Canadá. Também, mas poucos menos jogos. Nós teremos exatamente os mesmos 24 anos que nós passamos de 70 para 94. Nós não vimos o Brasil ser campeão na nossa década só 24 anos depois do último título. Nós nascemos em 73, vimos o Brasil ser campeão com 21 anos. Não. O meu filho já nasceu em 2016, já não viu o Brasil ser campeão. Mas assim... E será que vai ver daqui a 2 anos mais cedo que nós? A comparação é por aí. Aí tu avaliasse já, eu até vou na tua linha, eu acho um pouco Você vai queimar alguma lâmpada? Não. Concordando comigo? Até porque a gente já fez um programa sobre Copas. Isso, muitos, claro, né? muito bom. Muitos programas bons sobre Copas e a gente já falou. 5 ou 6 na época da Copa do Mundo, né? Isso, Copa do Mundo do ano passado, do Catar. Vocês podem ver, não é nesse estúdio, são programas bem legais, a gente tratou. Os conteúdos bem detalhados, bastante pesquisa. Mas é isso. Eu acho... Então não é abobado quem compara 82 com 94, é isso? Tu acha? Na opinião dele é. Na tua opinião é? Não, eu não gosto de comparar. Eu também não. Mas eu entendo por que comparam, e eu expliquei há pouco. Eu entendo porque comparam, mas eu acho que a comparação é ridícula, não tem como comparar. Então é um abobado light, o cara que compara. É um abobado mais... Nesse caso... Que até dá para conversar com ele. Dá. Nesse caso, assim, como eu disse há pouco, existe uma parcela da imprensa saudosista que insiste em rotular o time de 82 como quase perfeito e o time de 94 como sem sal. O campeão sem sal.
Correto? Eu concordo. Com essas duas afirmações? Com campeão censal, sim. Só que eu concordo, porque fomos campeões sem sal. Nós tivemos um jogo burocrático contra a Suécia, tivemos jogos burocráticos. O único jogo acho que foi mais ou menos, foi Camarões 3. Holanda também foi. Holanda foi um jogo bom e tal. Mas sim, foram lampejos. Ele fez um futebol burocrático. Não é abobado comparar o futebol que ele praticou em 94 com a realidade do futebol brasileiro, que é o que se fala hoje. Que o nosso futebol perdeu a sua característica. É outro momento. Sim, mas nós cortamos as asas dos laterais. Sim, vamos comparar, não é comparação abobada isso. Tu gosta dos laterais, tá certo. Então, no carimbo, essa comparação aqui tá valendo, então. Parece que não era. Que tu não, acha? eu acabei de dizer. Eu não comparo, acho o cara o abobado light. É aquele abobado que dá pra... Tá bem, deixa, entendeu? Se eu tô numa mesa de bar, eu não entro a sério nessa comparação. Não dá pra entrar mudo de assunto, sério, não. Né? Não, mas é porque tem um certo tipo de cara que ele fica ali martelando. Latindo, né? Isso, latindo. Exatamente. E, porra, que é o Tá, mas eu fiz uma pergunta sobre comparar técnicos ali atrás. O que vocês acham disso, cara? Por exemplo, assim, eu te fazer uma pergunta. Tu viu? Compara Cilinho e Telê. É comparável ou é abobado isso? Não, é comparável. É comparável? Eu acho que é comparável, claro. Treinaram na mesma época, apesar de ter uma diferença de idade. Nos anos 80, o Telê era o técnico da seleção brasileira e o Cilinho chegou a ser cotado para ser técnico da seleção brasileira, porque era técnico dos menudos tricolores. É legal essa informação, essa trazida. Vou continuar com o São Paulo contigo, cara. Uma comparação que eu acho aí eu acho abobada. Comparar o Rogério do São Paulo com o Rogério do Fortaleza, com o Rogério do Bahia, com o Rogério do Flamengo. É o mesmo cara em 4 situações diferentes e sempre com 4 trabalhos diferentes, cara. Inclusive tendo sido campeão... Cruzeiro. E tem o Cruzeiro ainda, que é a camisa do Capelário. É, exatamente. Mas não durou muito, ela foi moído, né? Porque... Jogadores do Cruzeiro, Thiago Neves e companhia, Moeiro, o Ceni lá. Pô, falar isso, ontem eu vi o gol Tava passando um especial... Fazendo uma... Mas outra parte... Só fazer uma parte... Deixa ele falar, porra, cara. É que é legal. Elétrico. Lembrando, o cruzamento do Thiago Neves, eu vi na cabeça do Washington no 3-1 em cima de São Paulo, na final da... Ah, sim. Não foi final. Da semifinal. Quartas de final. O cruzamento é assim, ó. Ele nem cabeceia, cara. A bola bate aqui, ó. E vai no ano. Eu tenho uma lembrança boa sobre esse jogo. Era uma quarta-feira. E na época eu trabalhava fotografando de noite e fui assistir o jogo na casa do meu pai, preparado para sair dali e trabalhar. E a minha mãe começou a encher o saco no meio do jogo. Aquela típica participação... Desnecessária e tal. Papai, aí, porra, mãe, dá um tempo. Jogo nervoso, né? São Paulo teve um jogador expulso. E a minha mãe se deslocou pro quarto dela... E ficou lá, né? Faltavam, sei lá, 15 minutos, por aí. Tava 2-1 já? Tava 2-1, né? E aí, daqui a pouco, eu escuto a minha mãe soltando um palavrão. Torcendo para o... Não, ela simplesmente soltou um palavrão. Filha da puta. Aí olhei pro meu pai, assim, e nesse momento o Thiago Neves pegava a bola... E colocava... Ela viu na frente? Ela viu antes. Porque a TV do quarto dela não era TV a cabo. Sim, vinha. Então foi uma sensação... Interessante. Quando a bola viajou, eu já sabia que o São Paulo ia tomar o gol. E a crítica do Muricy foi que o Adriano saiu num contra-ataque, em vez de levar a bola pro canto e segurar, perde a bola num contra-ataque, aí que dá o... Outra comparação, o Muricy como treinador comparado com o Telê, com quem ele trabalhou, não foi? Totalmente diferente. E incomparável, né? Época do ano. Comparável. Professor, uma comparação, hein? Vamos lá. Série C do brasileiro com Série C do alemão. Ah, boa! O pessoal costuma fazer esse nivelamento, né? Tu assiste um jogo da terceira divisão esse fim de semana, né? Sim. A Dinamo Dresden tá na terceira divisão, né? Tá na terceira divisão, aquele que tu tem o cachecol. Isso. Perdeu de 1-0 com gol nos acréscimos de escanteio. Fiquei um pouco chateado. Vai ser a postagem de hoje à tarde aí. Hoje, enfim, 20
7 de novembro. 7 de novembro. Então, esse é um aspecto interessante que o presidente levantou. Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e aí vai para baixo. Cara, funciona muito diferente, né? Então é uma comparação ridícula, então. É complicado, porque o futebol brasileiro, ele tem algumas carências que vão se acentuando cada vez mais. Tanto é que a discussão agora é que a terceira divisão do ano que vem seja turno e retorno, né? Tem isso. Aqui no Brasil. Lá, óbvio que quanto mais tu desce, só que as carências são menores, né? Quer dizer, tu tens o Dinamo Dresden, citado há pouco, na terceira divisão. Acredito que ele vai subir. Ele jogou com o Jan Regensburg, que é um time da Baviera, né? Que conseguiu a sua 9ª vitória seguida ontem, na terceira divisão. Falar em 9ª vitória seguida, o Xavi Alonso. Xavi Alonso. Bateu o recorde pelo Bayer Leverkusen agora, né? O Leverkusen está jogando futebol. Assim, 8ª ou 9ª vitória consecutiva, primeira vez na história, né? Ele só não ganhou na temporada um jogo da Bundesliga contra o Bayern em Munique. O resto ele Comparar os dois Bayern é ridículo ou bobado? Primeiro que não são 2 Bayern. Lá vem como. Não, essa informação é importante. Pois vamos lá. É Bayer Leverkusen, sem N, Bayern, que significa Baviera. Então, cuidado. A pronúncia fica muito igual, né? Por isso que eu tô te chamando, para dar essa oportunidade de explicar pro nosso povo. Não, essa é uma explicação necessária, porque as pessoas realmente não sabem. Não sabem. E o Bayer Leverkusen. É porque é bom. Não, como? Leverkusen. É porque é bom, é do bom. Eu tenho é da Bayer, né? Sim, da empresa Bayer. A empresa farmacêutica, o clube social já foi separado do futebol, que não é muito comum, mas no caso do Bayer, sim. E continua sendo comandada de maneira, digamos assim, por um... recreativa pelos associados? Não, aí que tá. No caso do Bayern, não. Ele se separou. Mas é um futebol profissional diferenciado, né? Mas a empresa farmacêutica é a dona. A maior parte. Meu pai nesse ano, então, ser Bayern é bom. Tomara que sim, né? A gente torce para que o Bayern de Munique não... E que o campeonato alemão comece a ficar com mais graça, né? Porque é sempre um ou outro, né? Ou é o amarelo e preto, ou é o vermelho e branco. Não, é sempre o Bayern de Munique. Não tem graça. Eu ia falar que não tô conseguindo falar esse programa, mas não tô me sentindo bem. Esse programa eu falei menos de todos. Sou um cara que fala bastante. Calma. Futebol alemão, eu gostaria de concluir. Meu pai ganhou uma camisa do Bayer Leverkusen quando visitou a Bayer na Alemanha. Vamos lá. Não gostou? Não, achei legal, mas... E onde é que fica a Bayer? Em Leverkusen? Camisa Adidas, bonita. Fica em Leverkusen? Sim, esse nome da cidade é Leverkusen. A Leverkusen fica onde no mapa? Eu não sei. Tu faz 4 perguntas e tu não deixa o cara responder. Responde primeiro. Então eu devo ter respondido 1,5. Vai, continua. Então essa comparação... Tô saindo aí hoje. Fiquei por aqui, valeu, obrigado. Véio. Essa comparação não é uma comparação, não, só para situar. Exatamente, é bobada. Por isso eu perguntei, é abobado comparar? Isso é um erro. É um erro, não é nenhuma comparação. É um abobado. Quem faz isso é um abobado, que não conhece. Eu diria que mostra um pouco... Como eu disse, a pronúncia fica muito parecida, mas a grafia tem uma letra a mais. Então, se tu lê, tu já vê que, são nomes diferentes, né? Então, nesse caso, não dá pra... Pode comparar os times, os elencos, que é o líder e o vice-líder atual, né? Finaliza a tua eu estava tentando dizer... Temos mais uma comparação. Vou dizer. Eu tenho vários seguidores ali no meu Instagram de futebol alemão que são torcedores do Bayern de Munique. Eu não estou me posicionando exatamente contra o Bayern, mas sim contra essa hegemonia Maurício Chapa Branca, na Bundesliga. Na Bundesliga eu acho um pouco longa demais, né? A simpatia do Leverkusen, cara, é um time extremamente querido, simpático. Jorginho jogou lá, né? Jorginho, Paulo Sérgio, Juan, e uma infinidade de jogadores. Zé Elias, Marquinhos, ex-Avaí. É um clube simpático que tá jogando muito bem. É o melhor futebol da Alemanha no momento. Que bom. Tá? Então, os torcedores... Tá dando uma oxigenada. Que não são do Bayern. E os outros, de certa forma, estão querendo que o Leverkusen... Apesar de que o Stuttgart, o Capelari, tá em terceiro lugar, hein? Fazendo uma campanha surpreendente, hein? Por isso que tu anda mais animado. Mais animado, Ganhou fora de casa do Frankfurt, jogo difícil. Tá transando e tudo agora essa semana. Isso aí de vez em quando a gente dá um jeito. Queria saber onde é Leverkusen. Leverkusen, tu pega o Rio Reno, que é um dos mais importantes da Europa, e vem no sentido norte-sul, tu acha a cidade de Colônia. Na margem, do outro lado, assim, ó, tá lá Leverkusen. Mais ao sul, então.
Ou mais Não, dentro do mapa da Alemanha, ele estaria mais ao centro-oeste. Faça uma comparação ridícula geográfica, por favor, entre essa Petrolina e... Não entendi exatamente. Juazeiro. Uma comparação do Rio, ridícula, né? Isso. Aqui em Santa Catarina. Evaldo Oeste e Joaçaba. Mafra e Rio Negro, no Paraná. Sempre dá pro cara fazer. Não, mas aí eu acho que até válida. Né? Válida? Acho que será? Sim, né? Bom, tem mais uma aqui. Tem tempo? Temos tempo tem uma boa? Programa bom. Tem várias, né? O tempo fica melhor administrado. Dizem que o Grenal seria o Boca River brasileiro. Essa é uma comparação ridícula? Não sei. Ou o Grêmio é o mais argentino dos clubes brasileiros? Eu acho que o Grêmio tem uma identificação... Maior que a do Inter? Maior, porque o grande time do Internacional dos anos 70, ele era um time mais técnico, né? Já os grandes títulos do Grêmio, as 3 Libertadores, era na base da chegada dura, na bunda, o calção branco do Grêmio, na final de 83. Hugo de Leon, saiu Anchieta. Todo manchado de terra. De Leon, tipo Paulo Roberto, Coelho. Anchieta. Peninha. Não, Anchieta não. Não tava? Não, Anchieta é anos 70. Nosso 10 é o 5. O Grêmio tem essa de que a camisa mais importante é 5, não é coisa do Peninha, então, né? Tá bem. Mas então, assim... Então é incomparável, Inter e Grêmio são incomparáveis. Uma comparação ridícula? Não, porque o River Plate ele é tido como um time mais acadêmico, né? Com uma geração mais de estilistas. Não sei se os colorados aceitam essa pecha. Não que o Grêmio seja o Boca. Os também... clássicos nacionais são comparáveis entre si? Não, primeiro vamos fechar essa janelinha, né? Tá, desculpa. Calma. Vamos organizar essa. É que assim, do Brasil, acho que o clássico que mais se assemelha ao Boca River, acho que é o Grenal. Então não é uma comparação ridícula. Uma comparação possível. Para bobado light ou dá para... Acho que dá para ser light, então. Não, mas... Cara, não? Eu não compararia porque, como eu até torço pro Grêmio, eu não gosto muito nem de Boca nem de River. Então eu não me sinto bem com essa comparação. Mas vocês que não são gremistas e colorados, acho que podem dar opinião. E devem. No mesmo estilo, o Brapel seria o Grenal de Pelotas. Através do Brapel? Brapel, né? Pra quem não sabe, é a rivalidade entre Brasil de Pelotas e Pelotas. Eu acho, assim, o Lobo. Sinceramente, se fosse numa linha assim mais... De clássico guerreado, na América do Sul eu acho que Peñarol e Nacional ficariam mais... Também. Aí eu acho que é incomparável com os outros dois, não dá pra comparar, porque lá é guerra, não é tanta técnica, eu acho que é mais, os caras são mais sanguinários, assim. Quando vai um Boca e um River, o River acaba se crescendo por causa do Boca. Aqui no Grenal, não vou falar. Não, eu acho assim. Cuidado com. Eu acho o seguinte. Tem muitos eu usava a expressão do Monkey, daí não. Espectadores gremistas e colorados. Eu acho o seguinte: essa comparação entre o Grenal e o clássico de Montevidéu, ela seria mais apropriada. Mas na mesa de bar não se ouve tanto essa comparação, e aí eu tenho uma opinião. Eu acho que isso se deve ao fato do esvaziamento do futebol uruguaio de clubes. Né? O futebol uruguaio de clubes é um fantasma. A última vez que assombrou a América foi em 1988 com o Nacional. Campeão. Tivemos o Peñarol ali numa final contra o Santos, mas sem fazer muito... Não teve nem graça. Não, acho que foi 3-0. Acho que o jogo de Montevidéu foi empate, se não me engano. Mas a volta foi... A volta no Pacaembu foi 2 ou 3-0, né? Eu acho que Mas sim. Eu queria acrescentar com um temperinho também. Como as finais de Libertadores podem influenciar um pouco, né? O Internacional perde, em 1980, a final de Libertadores pro Nacional de Montevidéu. O que cria uma certa empatia, até porque o Nacional lá é chamado de tricolor. Então os gremistas criam... mas é tricolor também, La Blanca, né? Outros apelidos, com a camisa branca, né? Bonito. E aí, 3 anos depois, o Grêmio faz a final com o Peñarol. E os colorados botaram as fichas no Peñarol e não deu certo. Então, tu tem gremistas mais ligados ao Nacional, que é o clube que é convidado para a inauguração
do Estádio Olímpico em 1954. Primeiro jogo do Olímpico, Grêmio e Nacional de Montevidéu. Quanto? Então existe Quanto? 54. Quanto? 3-1 pro Grêmio. Deve aparecer na legenda, mas acho que foi 3-1 pro Grêmio. Perfeito. Agora eu me fiz uma pergunta. Então tem isso. O Grêmio Nacional do Uruguai tem uma ligação. Então, E quanto aos clássicos nacionais, são comparáveis entre si, estados por estados? Eu acho que isso é uma bobagem, é só bobado para comparar. Ah, sim, são realidades diferentes, são investimentos diferentes. Para mim, eu sou muito mais ligado em assistir um Figueirense e Avaí do que um Grenal. não, mas é porque o Figueirense é o teu clube do coração. Aí Eu sou mais assim, mas diferente. não. São outras questões, eu É. acho que coloca. Eu acho que a tua comparação, que é uma comparação ridícula, que estava na nossa pauta, é, por exemplo, o cara que compara o derby, que é o clássico Corinthians e Palmeiras, com o Fla-Flu. Ou com o Clássico dos Milhões. Pois é, mas no caso... Que eu acho que hoje o Clássico dos Milhões movimenta mais torcida que o Fla-Flu. Só pra lembrar Acho que hoje não. Só pra lembrar. Não, acho Hoje que eu teve tô- um Hoje que eu digo é um período... período temporal. Nos últimos 10 anos, o Vasco e o Flamengo são as torcidas do Rio de Janeiro. Mas o Vasco, desde o seu primeiro rebaixamento em 2008, vem passando por dificuldades. Vem. Né? Muito embora ainda tenha tido um período, aliás, assisti na série do Eurico Miranda, da Globoplay, A Mão do Eurico. Recomendo, sensacional. Não só essa, como também Muito aquela boa. da ESPN Essa eu não do vi. Valdemar. Por que Valdemar? Espetacular. Não vi. Porque sabe Vou aquela história do procurar. Valdemar, Sim, irmão claro. do coisa? E a outra também na Globoplay, que não tem a ver com um pouco com futebol, mas passa ao largo, que é Vale o Riscado. O que é Vale o Riscado? Sobre o jogo do bicho. Não. Vale o Riscado. Vale o Escrito. Vale o escrito, não riscado. Não é. assisti toda. Assistisse? Sensacional. É, Sensacional. riscado, escrito. É, Vale o Escrito. É boa lembrança, Muito obrigado. boa, muito boa a série também. Mas, no caso, o Eurico Miranda, né, num determinado período aqui, que ele retorna digamos ali, do ostracismo. Cismo era a palavra né, que eu ia buscar. para reassumir o Vasco, o grande feito dele era ter bom desempenho contra o Flamengo, em que pese o Vasco tá tomando paulada toda hora. Isso é a comparação que você vai fazer com o Inter de 2, 3 anos atrás, ou 2 anos, sei lá, com o Kudê, que não era um bom treinador porque não ganhava Grenal, foi ganhar agora esse ano. Só um asterisco ali, a palavra derby foi usada pelo Capelari se referindo a Palmeiras e Corinthians. Porém, derby é usada no planeta inteiro para vários clássicos, né? Derby da Baixa Saxônia, derby do local O X. derby campineiro. Derby Campinei, e assim só... E da onde vem essa origem? Derby. Eu acho que é uma palavra inglesa. E vem, eu chutaria que tem a ver com cavalos. É. Tem um time chamado Derby County, inclusive na Sim, Inglaterra. porra, espetacular. Que tem o filme Maldito Futebol Clube, sobre a história do técnico, o Brian Clough, Então, que levou esse time a ser vice-campeão na época... Liga inglesa, né? Não, era a Copa dos Campeões, né? A atual Champions League. Derby County ganhou Não, título foi vice-campeão desculpa. em 74. Exato, assiste esse filme. É muito legal. 74 não pode ter sido. Sim, 74 foi o Bayern de Munique campeão em cima do Atlético de Madrid. Se não me engano. Bom, vamos procurar É aqui. que o Bayern ganhou 7-4, 7-5, Pode ser 7-6. É Atlético de Madrid, Leeds e... eu acho que é o Saint-Étienne, os 3 vices do Bayern. Vai puxar aqui o... Você Porque- termina. Enfim, bota Derby County Champions. Porque o Brian Clough, depois ele é técnico do Nottingham Forest. Esse sim, campeão, né? Exato. Tá. Essa comparação dos clássicos. derby com... tinha outra coisa. O derby era um cigarro também, né? É verdade. Derby era um cigarro. Pra quem fumava aí, fumou. É muito usado na Alemanha. Sachsen-Derby, eles usam lá. Derby da Saxônia. É normal, né? Enfim. Então, só fazendo a justiça. E aí? para ficar nesse negócio meio de comparações ridículas do futebol, qual é o Maracanã da Europa? Oficialmente é o estádio lá do, como eu falei, em off em Belgrado, né? Na Sérvia, né? Temos um Maracanã na Europa, né? Tem de nome, né? Mas tem estádios grandes, né? Vários, né? Na época da Alemanha Oriental,
tinha o Zentralstadion, que era o estádio para 100 mil pessoas que o regime socialista lá do governo alemão oriental construiu em Leipzig. Que, hoje em dia, nesse mesmo lugar, ainda existe uma arquibancada externa ainda, abandonada, foi construída a arena, a Red Bull Arena, no mesmo lugar. Então, olha aí que informação. Tem restos arquitetônicos do estádio de 100 mil lugares. Legal. Em Porto Alegre, o Cruzeiro de Porto Alegre tinha o Estádio da Montanha. Não confundir com o de Bento Gonçalves, então. Essa confusão é tua. Não, porque o mais famoso, é o de Bento Gonçalves, mas ok. Inaugurado nos anos 40, certo. Inclusive com uma vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo. Em São Paulo de Rio Grande? Não, São Paulo Futebol Clube. E o Cruzeiro de Porto Alegre vendeu esse estádio. Hoje existe um cemitério ali no local. Salvo engano, São Miguel e Almas. Me perdoe se eu não tô equivocado. achando o vice-campeonato do Derby County aqui não, cara. E lá ainda tem um resto de arquibancada. Ah, tá lá ainda. Tá lá, foi preservado. É bom dar uma confirmada aí o pessoal que citou o Derby County como vice-campeão de alguma taça europeia, porque... Fica tranquilo, porque será checado. Pode ser uma falha do nosso buscador pode também. Pode ser falha do buscador, pode ser uma falha do cara que falou, enfim. Será checado, né? O Derby, ele foi campeão inglês. Isso aí deve ter sido. Foi campeão inglês em 71, 72, 74, 75. Então deve ter jogado. E foi campeão da Supercopa da Inglaterra em 75. Mas não foi o vice-europeu em 74. Eu acho que ele perdeu pro Panathinaikos. Olha aí. Bem, checaremos então. Checaremos. Não... Mais alguma comparação ridícula tá para encerrarmos esse programa sobre comparações ridículas? No mundo do futebol? Acho que não, né? Tá bom, né? Aqui diz que eles foram eliminados em 70 e pouco pelo Real Madrid por um 5-1 no Bernabéu. Mas assim, pesquisa depois. Sim, checaremos. Sim. Checaremos e... Chacarita Júnior. E finalizemos. Chacarita Júnior. E tem também o Ticarito. Chicharito. É a mesma coisa. Ticarito, Chicharito, não jogava nada. Os Trapalhões. Dedé, Mussum, Zacarias. Exato. Eles seriam... O Chaves brasileiro? Comparação. Abobada. Pra ficar não, é incomparável. Primeiro que era um quarteto que fazia, o outro é uma sitcom ridícula com a Chiquinha. Muito sucesso no Brasil, hein? Pra mim é ridícula. Não Chaves, de Chaves? Não se compara com o Mussum, cara. O Mussum é o maior humorista brasileiro de todos os tempos. Isso aí é outra coisa. Essa é a opinião tua, né? Opinião, mas... o Chaves tem seu valor do Chaves, mas não se compara. Aí, o que eles falavam e faziam, cara... Pra encerrar o programa agora, vamos comparar duas gostosas do Brasil, assim, pra... De que época? Não pode comparar de épocas diferentes as mulheres? Pode. Acho que mulher Rita Cadillac e Gretchen. Não, não dá pra comparar, né? Era um Fla-Flu, Rita Cadillac e Gretchen. Isso era um Fla-Flu. Vamos trazer lá de trás... Vera Fischer. Catarinense Vera doida demais. É um nome de um filme, né? Vera Fischer com Carla Camurati. Bruna Marquezine, eu ia dizer. Essa é uma comparação. Pra pegar uma da atual. Abobado. Peguei uma antiga com uma atual. Não, ilustra bem. Exato. As realidades temporais. É isso. Não são bonitas? Não dá pra comparar. Claro. Juventude? Não, é uma comparação ridícula que ilustra bem a cabeça do abobado. Bom, o programa de hoje está terminando. É um programa bacana. Esperamos vocês. Não só para abobados. Não é para abobados. Calma. Esperamos vocês a semana que vem. E farei aqui uma troca com o Rodrigo Titerix, o presidente. Ele vai apresentar. Agora a gente vai fazer aqui uma dancinha das cadeiras. Uma hora eu, outra hora ele. Parece que até o professor também quer fazer apresentações. Isso, vamos ver na enquete, né? Que vai ser lançada, né? Enquete? E outra coisa. Quem assistiu até agora e comentar lá no YouTube que
abobado, com a palavra abobado, vai concorrer a um boné do Comendo a Bola. O cara tem que dizer, eu sou o abobado. Não. Tem que dizer assim... Tem que ter abobado. Tem que escolher um de nós três e dizer Maurício abobado, professor abobado, presidente abobado. Tá. Esse é o comentário. Se tiver esse comentário lá, com a palavra abobado, você concorre a um boné do Comendo a Bola. Tá sobrando boné no nosso estoque. Um abraço e até a semana que vem com mais um Comendo a Bola.